No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio de tudo, o Criador de tudo. Shalom. Deus abençoe muito você nesse Natal. Essa é a história da nossa vida, essa é a história da criação. Deus estava em Cristo criando todas as coisas. Ele é o Verbo, o princípio criador de todas as coisas. O tempo, o espaço, a criação, a natureza, os seres humanos, os animais, as plantas, todo o universo foi criado por meio dele e também foi criado para ele. Deus criou tudo perfeito, não havia qualquer erro, qualquer falha. O Senhor estava regendo a criação e tinha criado o ser humano, para que esse ser humano fosse a imagem de Deus, a visibilidade do Deus invisível. Tudo estava perfeito, tudo tinha sido feito de uma maneira que o homem podia desfrutar a vida, aproveitar todas as dádivas, todos os bens, todos os benefícios, o cuidado, o amor, a gentileza, a harmonia que Deus tinha feito para o homem viver. Mas veio um desastre, uma coisa inimaginável acontece. O homem resolve se independer de Deus. Largou a mão de Deus, desistiu de ter um relacionamento de amor para viver de forma independente. Essa ação do homem é chamada de queda. O homem se perde, o homem deixa Deus. Agora que o homem está caído, o homem precisa de uma salvação, ele precisa de uma redenção. João, o Evangelho, diz que a vida estava nele e a vida é a luz dos homens, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. A existência, a vida, é muito difícil de ser definida. Quem vai explicar o que de fato é a vida? A Bíblia explica. A vida é uma luz, a luz que prevalece contra as trevas. A cada novo dia, o sol começa a romper, ele vem ao nosso encontro, anunciando que começou de novo, a história recomeçou. Por que essa história recomeça? Porque a vida recomeça. Ela recomeça porque Deus é misericordioso, é gentil, é bondoso, amoroso, um Deus fiel e leal, um Deus que sabe o que está fazendo. A história nunca está perdida, mas nós estamos perdidos. Então ele resolve encarnar. Isso não foi um plano B. Vamos tentar ver o que é que a gente faz para resolver. Esse foi o plano da redenção, um plano eterno, mesmo antes da criação. Deus encarna, faz um filho no ventre de uma jovem chamada Maria. Aquela moça disposta, piedosa, pronta para viver os planos de Deus, ela se dispõe, depois que o anjo lhe anuncia que ela ficaria grávida, envolta através do Espírito Santo, então nasce o Verbo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A vida de Jesus era Deus refazendo a história. Deus estava de novo, começando a partir do segundo Adão. O segundo Adão é Jesus. Ele vem como verdadeiro homem, 100% homem. Ele vem redimir a história, recomeçar a história, recriar a história. Quando Jesus encarna, alguma coisa muito nova está nascendo. O sol da justiça está começando a brilhar. O plano de Deus está começando a ser desvendado. Existe uma revelação. Depois que o homem caiu, as trevas tomaram conta da terra. Mas Deus não ia deixar as trevas prevalecerem sobre a vida, porque a verdadeira vida
é a luz. Então a luz começou a vencer as trevas na encarnação de Jesus, para fazer uma vida de esperança, uma nova vida, a vida da salvação. Jesus não veio à Terra como se fosse uma tentativa de resgate. Quando Jesus veio à Terra, Ele estava realmente vindo para salvar o mundo, para fazer uma nova história. A história do Natal não é a história de um plano ou de uma coisa bela que os homens podem produzir. Não. A história do Natal é o nascimento. É Deus fazendo o sol da justiça nascer, fazendo um brilho nascer na terra. Uma esperança está chegando. É Jesus. Jesus é Deus de Deus, 100% Deus, mas é homem, 100% homem, que veio para redimir, veio para salvar. Eu quero apresentar a você, nesse musical de Natal, a história desse Redentor, aquele que veio para salvar você, para mudar você, para trazer esperança para a sua vida, uma luz que brilha sobre as suas trevas, fazendo uma nova história raiar dentro de você. Convido você para celebrar o Natal do jeito que ele foi desde o começo, antes que houvesse tempo. A história de Deus, mais do que a história dos homens, entrando na história dos homens, para que os homens vivam a história de Deus. Eis que um anjo proclamou o primeiro Natal aos pobres pastores ao pé de Belém, que nos campos
Desde Gênesis, Deus faz questão de revelar que seu filho viria. Era um plano eterno. Essa revelação aconteceria no Velho Testamento todo de uma forma progressiva. Em Gênesis 3,15, Deus já diz que viria da mulher uma semente, um filho que esmagaria a cabeça da serpente. Gênesis ainda 3 vezes faz a promessa e a menção de que viria o Salvador, o Redentor. Na verdade, a Bíblia continua por todo o Velho Testamento fazendo essa mesma revelação, esse mesmo esclarecimento. Deus não vai deixar o mundo em trevas. Deus vai redimir a história. Essa promessa a gente encontra de uma forma muito clara no livro do profeta Isaías, que é chamado o Evangelho do Velho Testamento. Isaías foi um profeta muito culto, com a capacidade exemplar, e ele então teve uma revelação muito clara do Senhor Jesus. Em Isaías 7,14, ele diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Uma virgem conceber, claramente isso é uma revelação. Isso é uma história inconcebível. Como é possível uma virgem conceber? Tem mais. O texto não está falando de uma concepção de alguém normal, natural. O nome desse que nasceria da virgem se chama Emanuel. Você sabe, Emanuel quer dizer Deus conosco. Deus estava entrando na história, estava revelando através de Isaías, 700 anos antes de Jesus chegar, que essa história seria redimida. O sol da justiça haveria de nascer. Mas não parou aí. Isaías capítulo 9, nos versículos 6 e 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino e sobre a sua justiça, para estabelecer e firmar mediante o juízo a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. A promessa é de que esse que viria, o menino que nasceu da virgem, chamado Emanuel, ele não vinha apenas para fazer uma nova história medíocre. Veja, o texto está dizendo na profecia de Isaías que ele é o Pai da eternidade, um conselheiro maravilhoso, Deus forte. A história seria recriada, reorientada sobre um novo governo, porque o governo estaria sobre os seus ombros. É um anúncio sobre uma nova forma de vida que chegaria à Terra, agora sobre o domínio de Deus. O reino de Deus estava chegando à Terra através do Senhor Jesus. E no capítulo 11 de Isaías, a profecia continua. Diz nos versículos 1 e 2: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Um novo Espírito tomando conta da história humana. Isso é uma promessa a respeito da obra de Jesus, que, salvando, envia o seu Espírito para conduzir no coração dos homens essa nova história.
Deus estava fazendo um caminho na história da humanidade. Um caminho de justiça através dos profetas, através dos homens que ele mesmo tinha feito resplandecer o anúncio, resplandecer a nova história que chegaria com a vinda de Jesus. Essa nova história precisava ser anunciada para especialmente uma pessoa. Essa pessoa era a virgem, aquela que tinha sido profetizada por Isaías, haveria de receber no seu ventre a maior graça, o maior privilégio de todos os homens. Ela teria Jesus no seu ventre. O anjo Gabriel a visitou e disse para ela como seria. Isso está em Lucas, no capítulo 1, a partir do versículo 26, que diz assim: No 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E, entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas então o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois eu não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, a tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que dizia ser estéril, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. O anjo Gabriel fez questão de visitar Maria para lhe esclarecer. É claro, aquela jovem que nunca tinha conhecido homem algum, ela se sentiu perturbada. Afinal de contas, como é que pode acontecer um nascimento se eu não conheço homem nenhum? E o anjo então lhe explica: para Deus não há impossíveis. Claramente a referência que o anjo explica, citando o caso de Isabel, a parente de Maria, que ela, sendo estéril, teria um filho, é que da esterilidade das trevas, da esterilidade da morte, do pecado, Deus faria o impossível. Deus faria um ventre fértil em Isabel, mas muito mais que isso. Deus faria o ventre de Maria ser o lugar onde ele conceberia a nova história. Ela seria a portadora do Filho de Deus. Essa nova história aconteceria a partir daquele momento da visitação daquele anjo. Ela seria envolvida pelo Espírito Santo e o poder do Altíssimo haveria de conceber nela o Filho de Deus. Repousa em teu dormir.
Da Virgem Mãe nasceu Jesus, pois anjos proclamai as boas novas lá dos céus, e a Deus louvores dai. Estrelas matutinas em hinos de louvor, aos anjos homens proclamai de Deus o eterno amor. O dom glorioso divinal nenhum estrondo faz, assim aos homens o Senhor concede graça e paz. Sereno e sem alarde vem Ele ao mundo assim, trazendo aos homens redenção, amor e paz sem fim. Ó, vem morar nos corações, divino Rei Jesus, e faz-nos entrever no céu visões da tua luz. Ali proclamam anjos de Deus o amor fiel. Ó, vem Senhor aqui reinar, eterno Emanuel. Brilha Jesus, brilha em nós. Brilha Jesus, brilha em nós. Vejo a luz do Senhor que brilha bem no meio das trevas, brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis-me achego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. Por teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os
profecia de glória em glória. Mostre sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim. Brilha, Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus, Pai, Espírito de Deus. Tem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão. Vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Brilha, Jesus, brilha em nós. Brilha, Jesus, brilha em nós. Deus é um Deus de pequenas coisas, de pequenos começos. Deus conhece as estruturas pequenas e gosta de usar as coisas pequenas, reduzindo assim os poderosos, os fortes, a nada. A história do nascimento de Jesus acontece em cima de uma promessa que foi feita por Miqueias. Miqueias capítulo 5, versículo 2 diz: "E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade." Claramente a profecia é a respeito do Salvador, dessa história eterna, do Deus que entraria na história. Mas o cenário que Deus escolheu é bucólico, uma pequena cidade chamada Belém. Essa cidade já tinha sua importância porque Davi é de lá, de Belém, e agora vem o verdadeiro Salvador, aquele que é o rei sobre Davi, o Senhor Jesus, que vem nascido na pequena cidade de Belém. Aquela que era tão pequena que era quase que irreconhecível, ela não é a menor entre as milhares, porque Deus escolheu coisas pequenas para fazer histórias grandes. Deus escolheu Belém como cenário para o nascimento de Jesus, e Jesus, o Salvador do mundo, nascendo numa pequena vila de Belém. Que Deus faça a gente entender que, por menor que sejamos, na nossa capacidade, Deus gosta de usar justamente a nossa fragilidade, a nossa pequenez, para fazer coisas impossíveis, gigantescas. Desde os anjos harmonia,
A Bíblia explica para a gente que as trevas, ela também é chamada de escravidão, a escravidão do pecado. Uma das maneiras do pecado, do reino das trevas, nos aprisionar, nos escravizar, é pelo dinheiro. A nossa vida econômica, a gente corre atrás do dinheiro como se o dinheiro fosse uma espécie de Deus. A gente nem percebe que isso, na verdade, é uma escravidão. No Velho Testamento tem uma história muito interessante de um profeta que recebeu suborno para amaldiçoar Israel. Na verdade, ele foi contratado pelos inimigos de Israel para amaldiçoar. Mas toda vez que ele foi tentar amaldiçoar, ele terminou abençoando, porque Deus usava ele para abençoar Israel e não para amaldiçoar. É a história de Balaão, e a gente encontra isso em Números. No capítulo 24, versículo 17, a gente encontra ele fazendo uma profecia a respeito da redenção que viria. O versículo diz: vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, de Israel subirá um cetro, que ferirás as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Claramente é uma profecia a respeito de uma nova história, uma vitória que Israel teria sobre os seus inimigos. Nessa história existe aqui a estrela e o cetro. Essa estrela que viria da parte de Deus para trazer luz para as trevas, sobre as trevas, e o cetro que é o governo de Deus que viria na pessoa do Senhor Jesus. Essa história acontece com os pastores de Israel. Você sabe que naquela época a economia de Israel, o ganha-pão, era muito rural, muito agrícola, e os homens cuidavam de seus rebanhos. Os pastores estavam lá cuidando do seu rebanho quando uma miríade de anjos vieram e cantaram, falando para eles a respeito da nova história que aconteceria. Do céu desceria o Salvador. Esse anúncio precisava ser feito de uma forma linda. Aqueles pastores que trabalhavam durante a noite, trabalhavam de dia, cuidando de ovelhas, eles estavam sendo anunciados a respeito de uma libertação. Jesus chegaria e eles, a partir de então, teriam a possibilidade de uma nova vida, a vida para Deus, não para o dinheiro, não para as economias. Deus quer redimir a gente dessa maldição de viver correndo atrás do vil metal. Jesus disse para nós: ninguém pode servir a dois senhores. A gente não pode servir a Deus e as riquezas. Quando a gente serve um, a gente aborrece o outro. A libertação que Cristo veio dar não é que a gente não use o dinheiro, mas o dinheiro agora não é mais o nosso Senhor. É o escravo, é o servo que a gente usa para Deus ser glorificado. Preste atenção nisso. Deus também quer redimir você da escravidão do mercado, do trabalho, fazendo você viver para Ele integralmente, todo o tempo, todos os dias da sua vida. Lucas capítulo 2, versículo 8 diz: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança, Jesus, deitada em uma manjedoura.
e vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. E todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Então voltaram os pastores e glorificavam e louvavam a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Noite de paz, noite de amor, tudo dorme em derredor, entre os astros que espargem a luz, proclamando o menino Jesus. Brilha a estrela da paz, brilha a estrela da paz. Noite de paz, noite de amor, nas campinas ao pastor, lindos anjos mandados por Deus anunciam a nova dos céus. Nasce um bom Salvador, nasce o bom Salvador. Noite de paz, noite de amor. Oh, que belo resplendor ilumina o menino Jesus no presépio do mundo, eis a luz, sol de eterno fulgor, sol de eterno fulgor. Nós estávamos num túnel de trevas, completamente perdido. Não tínhamos solução, não tínhamos saída, não víamos luz. Mas Deus começou a raiar sua luz com feixes de luz, que eram as promessas do Salvador. Deus haveria de vir à terra na pessoa do seu Filho. Cada promessa era um raio de luz que entrava na história humana, trazendo uma nova dimensão para a vida, um novo brilho. Nós tínhamos agora um novo caminho para trilhar. Gênesis 3,15, já na queda do homem, Deus promete que do descendente da mulher a serpente seria esmagada e então haveria uma nova história. Claramente falando sobre o reino das trevas na pessoa da serpente que seria esmagada pelo descendente da mulher, o Filho de Deus. Depois, mais adiante, quando a gente chega em Abraão, o que encontramos? Uma promessa de que na fé de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas.
Deus não estava se cansando. Mais adiante, ainda no livro de Gênesis, a gente encontra uma promessa para Jacó, de que um descendente de Jacó seria o redentor da história da humanidade, através de um novo cetro, um novo governo que viria. Então, nós encontramos o profeta Isaías, que vem com tanta clareza, com uma luz tão brilhante, revelar a história do Messias. Uma virgem conceberia e daria à luz um filho, que seria chamado de Emanuel. Depois ele esclarece, esse Emanuel é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Esse seria um novo governo que reinaria sem fim através de um novo espírito que Deus daria ao coração dos homens. Esse era o plano da redenção sendo revelado, luz entrando no meio das trevas da humanidade. Mais adiante a gente vai encontrar Miqueias, falando de uma cidade de Belém, uma cidade tão simples, tão pequena, mas que não estaria entre as menores, porque dali viria o Salvador. Deus gosta de usar as coisas pequenas, simples, as que não são, para trazer o impossível à terra. Jesus estava sendo gerado no ventre de uma mulher que era virgem. Era o impossível acontecendo. Agora teria uma nova história para Maria. Maria seria conhecida de todas as nações como sendo aquela que geraria o Salvador. Depois a gente encontra a história de Balaão. Era um profeta que se vendeu, aceitou suborno para amaldiçoar Israel. Um homem que deveria estar abençoando, mas Deus não permitiu que ele amaldiçoasse e usou a boca dele para uma profecia. Uma estrela viria que orientaria o rumo e um cetro novo aconteceria, um governo novo aconteceria. Essa estrela é a estrela que orienta os pastores, que avisado pelo anjo e por uma miríade de anjos, eles saem do pasto e vão até Belém, vão até o encontro de Maria e José para glorificarem o Salvador. Essa história mostra para a gente que a nossa economia, os nossos recursos, o nosso trabalho pode ser para a glória de Deus. Deus está redimindo todas as coisas. Em Deus a gente não encontra limite. O profeta Daniel fala do tempo desse acontecimento. Um novo momento aconteceria com o nascimento de Jesus, o Salvador. Há mais de 2000 anos, o Senhor Jesus veio à Terra. Ele entra na Terra e aquele túnel escuro começa a ficar lindo, começa a ficar cheio de luz. A história começa a ficar bonita. Agora a gente tem um rumo, tem uma direção. Nós podemos viver para Deus, nós podemos glorificar a Deus, nós podemos ser instrumentos nas mãos de Deus. Quando Jesus veio à Terra, não era apenas um grande milagre, o impossível acontecendo por causa do nascimento, porque Deus estava se encarnando, mas ele veio para morrer na cruz. Por que na cruz? Porque ele precisava libertar a gente do nosso pecado. Ele paga o salário do pecado com a sua morte e ressuscita ao terceiro dia, dando para nós essa nova luz, essa nova vida, essa nova oportunidade de viver para a glória de Deus. Nesse Natal, eu convido você a celebrar o Senhor Jesus, a se encontrar de novo com essa história, a celebrar dando glória a Ele, como os anjos fizeram, como os pastores fizeram, como todos aqueles que um dia viram essa história no seu coração acontecer. Essa história do Natal é muito mais do que uma festa, é a história da redenção, um plano eterno, que entra na história dos homens, fazendo a história dos homens ser uma história de Deus. Feliz Natal! Deus abençoe você, que o Senhor faça resplandecer sobre você o seu rosto, que o Senhor faça você desfrutar do privilégio de amar Jesus e de glorificar a Deus com toda a sua vida. Deus te abençoe muito. Ouvis e fiestes
Jesus, brilha em nós, brilha Jesus, brilha em nós. Vejo a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda do sono profundo. Brilha.